Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, e o capítulo 7. Marcos, capítulo 7, eu vou ler a partir do 9, depois a gente faz um contexto desse cenário aqui onde Jesus estava conversando com alguns homens. Capítulo 7, versículo 9. Diz assim: E dizia-lhes Jesus, falando àqueles homens: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés, versículo 10, disse: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Versículo 11, porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, diga corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. E o versículo 13 diz assim, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Muito bem. Nós precisamos compreender o cenário todo que Jesus estava vivendo aqui neste contexto e o que ele quis dizer, porque é uma palavra não tão simples. Algumas pessoas, inclusive, pegam esta palavra e fazem uma aplicação a respeito deste termo, corbã. E não está errado a aplicação quando ela é feita para falar a respeito de oferta a Deus, seja qual for a forma de oferta. Mas para o que nós vamos aplicar hoje, nós precisamos entender o contexto. E eu faço aqui, aproveitando este ensejo, para dizer que nós, como igreja, e eu tenho falado isso em todas essas datas, não é? Dia das Mães, Dia dos Namorados, falamos, e hoje, comemorado o Dia dos Pais. Quero dizer a você que às vezes você e eu temos pensado assim, mas Dia dos Pais é todos os dias. O Dia das Mães é todos os dias, não é? Falamos isso normalmente. E eu lhe pergunto, todo dia você tem aproveitado para honrar essa pessoa que você faz referência, o seu pai, por exemplo, no dia de hoje? Todos os dias você tem aproveitado, você que ainda tem os seus pais, ou o seu pai especificamente vivo, tem aproveitado para honrá-lo com as suas orações, com a sua dedicação a ele, com o seu engajamento em relação ao seu pai? Se sim, glória a Deus. Mas se você não o tem feito, eu lhe convido a usar a data de hoje da melhor maneira possível. E a partir de hoje, tome jeito. Como diria a sua mãe ou a minha mãe para nós, tome tento. Não é? Porque talvez, eu disse talvez, então não se sinta acusado, mas se sinta relembrado. Talvez nós estejamos sendo um tanto negligentes em alguns momentos em relação à nossa família. E eu quero aproveitar para esse nosso tempo, meia hora que nós temos, para compartilharmos a respeito disso. E que você cresça, e eu também,
Aliás, a Bíblia diz que é a vontade de Deus, que nós possamos crescer dia a dia, até chegarmos à estatura completa de Cristo. Aí você fala assim, mas Jesus não ensinou nada a nós em relação ao seu Pai. E eu lhe pergunto, como não? Estava lendo ontem a oração de Jesus, lá em João 17. Irmãos, Jesus faz ali uma declaração, ou várias declarações maravilhosas para o seu Pai. Coisa que talvez nós nunca tivemos a coragem de fazer, ou a disposição em fazer, ou temos até vergonha em fazer. Jesus fala para o próprio Deus, Pai, a glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo, e agora terei novamente. Olha que coisa maravilhosa. Jesus fala a respeito de uma intimidade dele e o Pai, que serve de lição para todos nós. Eu não sei qual é a sua relação com o seu pai. Eu não sei nem se o seu pai ainda está vivo. E eu digo o seu pai físico. E a você que, por algum motivo, seja ele qual for, já não tem mais o seu pai aqui físico, eu quero lhe dizer que você tem um pai excelente. E esse pai é Deus. A própria Bíblia declara a mim, a você, ainda que a sua mãe e o seu pai esquecesse de você, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Nós já declaramos aqui que você é filho. Se você tem alguma dificuldade ou alguma resistência em se encontrar ou se enxergar como filho, eu quero declarar para você, para que você não tenha dúvida, você é filho. E Deus não tem filhos prediletos. Ele ama você, Ele ama a pessoa que está do seu lado, Ele ama a mim. Deus ama a todos os filhos de forma igualitária. A diferença é que alguns filhos preferem a Deus mais do que outros. E aí, não diz respeito a Ele, mas diz respeito a nós. Mas eu quero lhe dizer, não se sinta sozinho. Você é filho de Deus. Você tem um pai maravilhoso. Você tem um pai que zela por você. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que fez toda essa obra que nós falamos agora há pouco em seu favor, exclusivo para você. E a Bíblia diz que a sua alma, se você tem qualquer dúvida sobre o valor que você tem, a Bíblia diz que a sua alma, a sua vida, vale mais do que o mundo todo. Às vezes você pode ficar em dúvida porque alguém aqui vem, aceita Jesus e o pastor, o ministro que está aqui fala, estamos em festa porque esta alma vale mais do que o mundo inteiro. Não, todas, a sua também. Você precisa entender o valor que você tem. Você é filho de Deus. Você crê nisso? Não tenha dúvidas. Mas as pessoas já declararam que eu não valho nada. Irmão, eu estou te falando que Deus declara que você vale muito. Você vale mais do que o mundo todo. Então, perdoe essas declarações que talvez você tenha ouvido até de seu pai. Talvez até o seu pai ou a sua mãe tenham sido usados, infelizmente, pelo inimigo para declarar coisas negativas a respeito de você. Mas Jesus, quando estava ensinando a oração do Pai Nosso, no final da oração, ele diz assim, Pai, perdoai-vos, ou perdoai-nos, né? Mas há uma condição, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu e você precisamos entender, irmãos, igreja, que se você não perdoar, você não pode obter perdão. Mas eu não consigo. Mas a Bíblia não diz para você fazer
quando você conseguir. A Bíblia não diz para você fazer quando você sentir. A Bíblia diz para você fazer. Jesus condicionou: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E você sabe muito bem a relação de perdão que Jesus fez quando respondeu a Pedro: Senhor, mas até quantas vezes eu preciso perdoar uma ofensa? E a pergunta de Pedro foi a respeito no dia, por dia, 7 vezes. E Jesus falou: 7 não, 70 vezes 7, por dia. Não há desculpa para nenhum de nós. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor a respeito de você pensar assim: mas você não sabe o que o meu pai me fez. Você não sabe o que a minha mãe me fez. Vamos aqui ao texto. Jesus estava aqui conversando com um número de pessoas ali, fariseus. E eles estavam discutindo exatamente a questão de tradição. Tudo começou porque no início do texto, no versículo 2, diz assim, vamos ler o 1 e o 2. Ora, capítulo 7 de Marcos, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo essas pessoas, que algum dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, não lavaram as mãos. Aí ele abre um parênteses, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Então, eles estavam preocupados, pode voltar aqui. Eles estavam preocupados porque os discípulos de Jesus chegaram junto com Jesus e começaram a comer sem lavar as mãos. E aí eles falaram, ó, que homens impuros. Que homens, e talvez se eles não tivessem nem falado, Jesus conheceu o coração deles. E Jesus começou a falar então a respeito da tradição deles. Vocês estão tão preocupados com as suas regras, com as suas leis, que vocês estão mais preocupados com aquilo que entra do que com aquilo que sai. E o que contamina o homem não é o que entra, de fato, a mão suja. O que contamina o homem é o que sai do seu coração. Então Jesus estava falando aqui a respeito do coração. E Jesus foi falando várias coisas, de que aqueles homens religiosos, e eu espero que você e eu entendamos que nós não estamos aqui para cumprir uma religião. Nós não estamos aqui, você não deve vir aqui todo domingo ou todo culto que você vem com o pensamento de que, eu preciso ir para cumprir a minha religião. Não, você precisa vir para adorar a Deus congregado junto com seus irmãos. Esta é a vontade de Deus. Mas nós temos falado, aqui é o resultado daquilo que já é a sua vida diária e a minha também. Não pode ser aqui apenas o resultado, o resumo de toda a nossa vida cristã. Aqui é um tempo que nós passamos juntos, mas a sua vida e a minha tem que ser diária de filhos de Deus. Não tem que ser apenas a nossa religião de domingo. Bater o ponto, vir aqui, cumprimentar o pastor e a pastora e falar, estou aqui, hein? Domingo que vem, estamos de volta. Não, não é só isso. Então, aqueles homens que eram muito religiosos, cheios de regras, cheios de tradição, cheios de leis, Jesus começou a indagá-los, e em determinado momento Jesus falou, olha como vocês são. E aí nós entramos então no texto aqui, que nós lemos, versículos 9, 10 e 11. Vocês invalidam uma verdade por causa de outra. Tudo por quê? Porque vocês têm as regras acima dos princípios. E aí Jesus falou, há um termo, Jesus deu esse contexto aqui. Há um termo no nosso meio que é corbã.
E o que significa Corban? Interessante que a Bíblia, nas nossas versões, não traduziu. Ela manteve o termo Corban. Mas Corban significa oferta dedicada a Deus, uma oferta especial. Como? Uma oferta dedicada ao Senhor, uma oferta especial. Corban. Então, quando alguém tinha um valor na sua mão, e de repente uma pessoa que era credora dele, por exemplo, falava, ó, você tem o dinheiro aí, por que você não me paga? Ele falou, não, isso aqui é Corban. E quando ele declarava Corban, todos já entendiam que ele não podia usar aquele valor para outra coisa, senão para oferta especial ao Senhor. E isso era uma tradição, uma regra. Por causa deste termo, havia essa declaração. Mas olha que interessante, Jesus está falando, essa regra do Corban, ela não pode anular a outra parte. Moisés, Jesus disse, declarou e colocou nos mandamentos, honra ao teu pai e à tua mãe. E nós sabemos muito desse texto porque Paulo também o repetiu, Paulo não inventou, Paulo tirou dos mandamentos. Vós filhos, isso está escrito em Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Sede obediente aos vossos pais. E ele continua dizendo, honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo está fazendo apenas referência ao mandamento que Moisés já havia estabelecido lá no início, quando foram escritos os mandamentos. E Moisés escreveu lá, quem maldisser o pai ou a mãe, será punido com morte. Mas vocês, aí Jesus volta para eles, vocês falam o seguinte, pai, mãe, aquilo que você poderia requerer de mim, infelizmente, eu não posso lhe dar, porque é Corban, e Corban, os pais já entendiam, é oferta dedicada ao Senhor. Aí os pais, bondosos que são, e sempre tem que entender os filhos, falam, amém, filho, está tudo bem. Se é oferta dedicada ao Senhor, o que eu vou fazer? Fico sem a sua ajuda. Vamos trazer isso para os nossos dias. Nós estamos inseridos em um reino. Nós temos falado sobre isso. Você faz parte de um reino. Glória a Deus se os seus pais estão inseridos no mesmo reino que você. Glória a Deus pelos pais que estão inseridos também neste mesmo reino que nós estamos. Porque qualquer situação fica mais simples para eles compreenderem situações que dizem respeito ao reino. Mas vamos olhar para aqueles pais que não fazem parte do mesmo reino que você. Existem pais aqui que de repente não são de uma igreja evangélica. Existem pessoas aqui cujos pais não são crentes. Existem pessoas cujos pais são de outra religião, até muito opostas à sua. E por causa disso, você não deve honra aos seus pais? Por causa disso, invalida esse termo estabelecido na palavra de Deus? Aí você fala, mas isso é coisa da lei. Deixou de ser quando o próprio Jesus e Paulo estabeleceram no Novo Testamento. Honra ao teu pai e à tua mãe. Nós temos visto, nos dias de hoje, pessoas com a maior facilidade em não dar a devida honra aos pais, dizendo, eu já não moro mais com os meus pais, já estou em outra situação, já me casei, a minha esposa não gosta muito da minha família, o meu marido não gosta muito da minha família. Eu vou dizer a vocês que têm tido essa situação, esse comportamento e essa relação. Estanque isso hoje, em nome de Jesus. Pare de agir de maneira errada, em nome de Jesus.
coloque em ordem a sua casa. Você, marido, que tem desprezado seus pais, porque a sua mulher não gosta dele ou dela, eu vou lhe dar um recado bem tranquilo. Seja homem e honre aos seus pais. Você, mulher, que tem desprezado seus pais, porque, o meu marido, irmã, tome uma posição de mulher de Deus e honre aos seus pais. O próprio Jesus falou, não invente desculpa. Por mais que você fala, corbã, mas eu estou fazendo isso, não é para os homens, não é para o pastor Disseu, não, é para o próprio Deus. Olha, eu vou sacrificar, eu vou no monte. Você pode ter a desculpa que você quiser. Jesus falou, você está anulando um mandamento, tendo como desculpa outro. Isso não é válido. Por mais especial que na sua cabeça seja este mandamento. E aí você pensa assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou arrumar briga dentro de casa? Porque agora eu sou casado, né? E você mesmo, Rodrigo, já falou que agora que eu sou casado, os meus pais são apenas os meus parentes. Não misturemos as coisas, irmãos. De fato, eu não devo mais, há 22 anos, que é o tempo que eu estou casado, eu não devo mais obediência aos meus pais. Se por acaso meu pai me ligar no meio da noite e falar, vem aqui agora, porque eu estou mandando. Eu vou falar, pai, o que o senhor precisa? Mas eu não tenho que sair da minha casa e ir lá porque ele está mandando. Vem cá, senão você vai apanhar. Não faz sentido. Faz algum sentido? Não faz. Olha, você precisa fazer tal coisa, senão você vai apanhar. Não é assim. De fato, nós não devemos mais obediência aos nossos pais. É diferente de uma criança que está conosco, que mora na minha casa, um adolescente, no meu caso. Esse sim, me deve obediência. Mas eu não quero obedecer. Mas tá bom, vai sem querer mesmo. E obedece. É assim, dentro de casa é assim, não é? Não estou afim de obedecer agora não, pai. Então vai sem estar afim mesmo. Com afim ou sem afim, porque você está dentro de casa. Com afim ou sem afim, querendo ou sem querer, querendo, vai fazer, que é obediência. Existem regras, como é? Isso é sobre a obediência, exatamente. Existem regras, dentro de casa, você filho, que ainda mora com seu pai e sua mãe, é interessante que nós queremos, eu falo isso para a Nádia e ela acha engraçado, nós queremos os bônus, mas não queremos o ônus, né? Tem meninos e meninas, 30 anos e ainda estão dentro de casa, 35 e estão dentro de casa, 25, o cara é um marmanjo, não faz nada. Irmão, não fica triste não, se você está inserido nisso, me perdoa. Mas você já está velho para dar dentro da sua casa, esse é o fato. E aí você está dentro de casa, mas você quer viver a sua vida, você não quer aceitar as regras da casa. Mas eu já tenho a minha própria vida. Tem? Então alugue seu quarto e... Porque se você está dentro da casa de sua mãe, dentro da casa do seu pai, você tem que obedecer às regras estabelecidas lá. A casa é sua? Não. Mas eu quero o meu quarto, quem manda sou eu. Mas seu quarto está onde? Está dentro da casa de quem? Do seu pai, da sua mãe? Então, irmão, quem manda lá é a sua mãe. Mas eu não aceito. A regra é clara, como diria o comentarista, né? Você está dentro da casa de sua mãe? Obedeça. Mas não estou afim, obedeça, né? E fique feliz se a sua mãe ainda não resolve te dar uns tapas, né? Umas palmadas. Mesmo você já sendo um homem, um marmanjo ou uma moça. Mas não estou afim. Então vaza, irmão. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não, essa é a versão na linguagem de hoje mesmo. Vaza, vai procurar o teu canto. Você sabe que, vou abrir aqui uma situação, e não tem problema, nós estamos bem resolvidos em relação a isso. A Renata não casou, minha irmã, e ela morava com os meus pais até outro dia.
E ela entrou num ciclo que estava difícil, porque não é fácil conviver com duas pessoas idosas, fato. E o pior, ela também já está ficando. Ela falou, mas é muito difícil. Eu falei, irmã, mas é difícil também morar com você. Eu não queria. Eu gosto de estar junto com você assim, quando a gente se visita, né? Você vem aqui, eu vou lá. Mas pronto, cada um vai embora. E eu vou te falar, não quero morar comigo não, porque eu também tenho as minhas chatices. Não é fácil. E você sabe que depois de nós conversarmos muito e tal, e ela resolveu, em cumprimento a essa palavra, vaza. Vazou. Irmãos, eu ouvi do meu pai sexta-feira, falou, olha, nunca tive um convívio com a Renata como tenho tido agora. Olha que benção. Por quê? Porque nós precisamos, cada um de nós, arrumar o seu lugar, ajustar as coisas. Tem hora que não dá mais. Não é? A Bíblia não diz isso, mas tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam. Ah, muito obrigado. Agora está na Bíblia. Então, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Se você está dentro de casa, você precisa obedecer. Mas quando você sai, é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque a palavra que era antes obediência, agora ela é trocada para honra. O que é honra? Honra não é obediência. E quando Paulo citou esse texto lá em Efésios, ele não diz, quem não obedecer vai morrer, mas ele diz, quem não honrar não vai viver tanto assim. Quer ver? Vamos ler lá. Vós filhos, Efésios 6:1, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Irmãos, obedecer é justo, tão justo quanto pagar imposto, tão justo quanto dar satisfação. Obedecer é justo. Você está na casa do seu pai? É justo que você obedeça. É justo, meu amiguinho, que você pague pelo menos a conta da água, que você toma banho de 40 minutos e não quer ajudar em nada. É justo que você come pelo menos pão, porque você come 12, enquanto a sua mãe come 2. É justo que você ajude cristão, deixe de ser folgado. Ah, mas eu não estou trabalhando. Irmão, você tem 28 anos, você não está trabalhando porque você não quer, vai trabalhar. Pegue limão e vai vender no semáforo. Faça alguma coisa. Mas não fique como um parasita, grudado, né, na aba da sua mãe, do seu pai, comendo 12 pães, não tendo coragem de comprar nada. Então, é justo, é isso que a Bíblia está falando. Justiça. Vai trabalhar. É o mínimo que você pode fazer. Estando dentro da casa de sua mãe. É justo. É o que a Bíblia diz aqui. E eu vou lhe dizer, em relação ao texto, se você não está fazendo o mínimo, arrumando a sua cama, você está sendo injusto. E a Bíblia diz que os injustos, assim como uma série de outros pecados, não herdarão o reino de Deus. Ah, será que eu vou perder a salvação por causa disso? Ué, irmão, é a Bíblia, e não sou eu. Seja justo. Ah, mas então você está mandando eu sair de casa? Não, estou mandando você tomar uma posição. Se você está dentro de casa, está tudo certo, fique lá. Mas seja legal. Porque você não casou, não saiu, fica lá e ainda é um mala. Quer fazer as coisas do seu jeito. E aí, voltando no exemplo da Renata, coitada. Ela vai ficar, ainda bem que ela não está aqui hoje, mas ela vai ver no áudio, né? E tinha dias que ela mandava mensagem para mim, olha o que ele está fazendo aqui na cozinha. Eu falei, Renato, mas é a casa dele. Quem está aí a mais é você, filho. Mas olha o jeito que ele deixa
A mãe não pode ir na pia que ele vai também. Ué, a casa é deles, deixa ele. Ué, ainda bem que ele vai atrás dela. Sabe, uma coisa, uma arranhetagem, eu falei, você não está incomodado? Estou, muito. Falei, então, vaza. Aí o 2, diz assim, honra teu pai e tua mãe. Aí sim, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que você vá bem, para que você prospere e para que você viva muito tempo sobre a terra. Irmãos, a sua vida depende da honra que você dá aos seus pais. A minha vida depende da honra que nós damos aos nossos pais, não a obediência. Se hoje você obedece e acha isso um estorvo, algo terrível, algo, eu faço porque eu não aguento mais, você não está fazendo nada mais do que ser justo. Se você, no mínimo, faz o mínimo que você pode fazer para uma boa convivência dentro da sua casa. Mas você só vai ganhar vida e ser abençoado através da honra. Apesar de qualquer desculpa que você possa ter, mas acontece que eu estou deixando de honrar os meus pais porque eu estou fazendo visita. Irmão, você pode ganhar o mundo todo, mas se você não consegue dedicar um tempo para honrar os seus pais, a Bíblia diz que você é louco, que você está, de novo, entrando naquele mesmo texto que nós usamos às vezes para falar do casamento, você está perdendo a sua alma, a sua família. Se você não consegue honrar os seus pais que te geraram, como é que você pode honrar a Deus? Como é que você e eu podemos honrar a igreja? Mas os meus pais tão velhos e tão chatos. Olha, a minha avó dizia algo maravilhoso. Para lá vamos. Não acho que é só ele que vai ficar velho, não, querido. Você também. Se você é novo, já é chato, imagina velho. Sabe, nós estamos vivendo um contexto de egoísmo. Mas acontece que o meu pai, você não sabe o quanto que ele me fez sofrer. Eu volto no texto de Jesus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos que nos têm ofendido. Quando nós nos casamos, há 22 anos atrás, logo no começo a gente começou a perceber que ia dar conflito esse negócio de família. Mas fazer o quê? As famílias ali estão, minha sogra está aqui. Quando eu casei com a Nádia, eu não casei só com a Nádia, eu casei com mais alguns. Casei com ela, com a mãe, com o pai, e ela tem dois pais, olha que benção. Casei com os dois, com os irmãos, que são vários. Uma vez eu falei para ela, mas tem mais algum irmão para me apresentar? Porque cada vez que a gente se encontra, você fala de um. Ela falou, na verdade, minha árvore genealógica é um cajueiro, né? Não é uma arvorezinha. Então, mas eu casei com a família. E quando a Nádia já casou comigo, ela casou com a família também. E quando nós percebemos que aquilo ia começar, né? O pai de um vem e fala uma coisa, o pai de outro vem e fala outra coisa, aí causa... Porque para mim é fácil ouvir as falas da minha mãe, porque ela é minha mãe. Mas para ela talvez não fosse, principalmente no começo do casamento. Para ela, era fácil ouvir as falas da mãe dela, do pai dela. Quando a gente chegou em casa, primeira vez, a gente casou aqui, irmão. Não, foi antes de casar, a gente estava arrumando a casa, a gente morou aqui na Honório Prado, né, nos 3 primeiros anos de casamento. Quando nós chegamos lá, no criado mudo, tinha uma foto da minha sogra. Falei, tá de brincos, né? Mas veja bem, hoje, 22 anos depois, tem foto da minha sogra, do meu sogro, do meu pai, todo mundo em casa. Mas quando você é novo no negócio, você não tem maturidade para aquilo ainda. Eu amo a minha sogra como a minha mãe. Mas quando você acabou de casar, as coisas não estão tão amadurecidas ainda para aceitar tudo, né? E o meu pai, a gente era de uma família aglutinada. Sabe aquela coisa do Cláudio Duarte, dos aglutinados e dos que não são aglutinados, eu esqueci o nome agora? A minha família é aglutinada. Todo mundo faz tudo junto, fala na mesa, um sabe de tudo, da vida do outro. A gente
Era assim, sempre foi assim. E a família da Nádia não, era toda diferente. Era tudo certinho, segredo, ninguém mexia nas coisas de ninguém. Mas é assim, a gente teve que aprender. Primeira prova disso, a gente chegou da lua de mel e minha mãe, feliz da vida, falou: você ganhou um monte de coisa legal. Aí eu falei: como é que a senhora sabe? É porque eu abri todos os presentes. Nossa, irmão. Quase que a gente nem usou presente nenhum, porque ia terminar ali mesmo o negócio. Mas Deus deu graça. Eu falei: não, isso vai passar. Não passou, mas glória a Deus. Mas era o início de tudo. E aí nós estabelecemos uma regra, é isso que eu queria falar. Chegou um momento que nós falamos: vamos fazer assim? Você ajusta a conversa com seus pais. Eu posso estar aqui explodindo, né? Mas eu falo para você e você fala para eles. Você traduz para a versão deles. E você pode estar explodindo, fala comigo, eu falo com os meus. Isso foi ótimo durante alguns anos. É um conselho que eu dou para todo casal que vem falar que é casal, eu falo: faça isso, pelo amor de Deus. Mas chega um momento que a coisa entra numa naturalidade, sabe? A partir de determinado tempo, e eu não sei dizer quando foi, mas hoje são 4 pais, né? Agora o meu sogro já não está mais conosco. Mas a relação ela flui com honra para todas as vertentes, seja para os meus pais, seja para os meus sogros. Por quê? Porque há maturidade. Então você e eu precisamos ter estratégia para isso. Não deixe de honrar os seus pais com a desculpa do seu casamento. Jesus falou: não erre nisso. A Bíblia diz que você vai viver menos. E não é só uma questão de viver menos, é viver mal. Veja o que está escrito em Efésios. Diz assim: para que te vá bem. Ir bem é aquilo que nós falamos lá do Salmo 1, é dar certo, é prosperar. E eu vou lhe falar algo muito sério. Se você não entende porque as coisas não estão dando certo para você, faça uma revista em todas as suas ações. E eu lhe pergunto: você tem honrado seus pais? Você, irmã, tem contribuído para que o seu marido honre os pais dele? Você, irmão, tem contribuído para que a sua esposa honre os pais dela? Eu tenho que ser um pacificador. A Bíblia diz, Jesus falou lá no sermão do monte, né? Bem-aventurado. Quando ele estava falando das bem-aventuranças, ele falou: bem-aventurados os pacificadores. Você tem sido um pacificador na sua casa ou tem sido alguém que joga lenha? Tua esposa já está brava com a família dela, aí você chega com 1 litro de álcool gel e fala: ei, quero ajudar, e tchum, só piora, taca fogo. Como nós temos sido? Você é crente, irmão. Outro dia, uma prima nossa veio falar a respeito disso comigo, sobre os pais, e o que eu achava, e asilo e tal. Eu falei: irmã, você tem direito de fazer o que você quiser. Mas você quer o meu conselho? Ame seu pai. Ah, mas e se meu pai nem lembra mais de quem eu sou? Você lembra. Você sabe quem ele é. Não caia nessa. Eu não estou querendo colocar julgo sobre você que de repente tenha feito isso. Eu estou lhe falando do meu conselho. Você não quer o meu conselho? É um conselho bíblico. Honre o seu pai. Ame os seus pais. Ah, mas o meu pai hoje está insuportável. E você, quantas vezes já foi insuportável e ele cuidou de você? Irmãos, nós precisamos retornar às veredas antigas. Pare com esse negócio de falar: ah, mas hoje em dia é tudo assim mesmo. Hoje em dia é tudo assim nada. Você é crente, meu irmão. Nós temos falado aqui
Por mais que as pessoas hoje tenham regras estabelecidas, é o feminismo, é o machismo, é um demonismo, você, crente, você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. O próprio Jesus falou: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essas regras não mudam, esses princípios, eu não gosto de chamar de regra, eu prefiro chamar princípio, porque isso está estabelecido no nosso coração. Não é possível que você ame tanto as pessoas, seja um evangelista, seja crente, seja ministro, toque, faça chover e acontecer e não consiga amar os seus pais, não consiga honrá-los. E nós vamos orar hoje, você vai orar por você mesmo, para que Deus estabeleça no seu coração. Se você tem tido dificuldade com isso, eu não consigo perdoar, irmão, então esquece o seu orgulho, derrube o seu orgulho e perdoe os seus pais. Honre o seu pai. Mas você não sabe o que meu pai fez. Eu nem quero saber. O meu pai me violentou, o meu pai abusou de mim, o meu pai fez isso e aquilo. Irmão, você pode ter a lista que você quiser. Jesus falou: ame até os seus inimigos. Como é que você pode não amar os seus pais? Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas é muito difícil. E ninguém falou que ia ser fácil. Você é filho de Deus. Haja como tal. E se você não tomar posição em relação a isso, acredite, as coisas não vão mudar em relação ao que tem sido a sua vida. Mas então eu estou bem, porque eu estou prosperando. Cuidado. Será que você está prosperando em todas as áreas? Se você tem falhado nessa? Não deixe de amar os seus pais. Não deixe de honrar as pessoas que foram um instrumento de Deus para que você hoje esteja aqui. Não deixe de dar a honra a essas pessoas. Mas eu honro no lugar do meu pai, eu adotei aqui o pastor Disseu e a irmã Ruth como os meus pais. Olha, se os seus pais já são falecidos, eu até entendo você honrá-los em lugar dos seus pais físicos. Mas se os seus pais são vivos, eu lhe peço, não deixe de honrar aqui os nossos pastores, continue, mas não coloque eles no lugar dos seus pais. Porque a autoridade sobre a sua vida, de acordo com a Bíblia, antes dos seus pastores, são os seus pais. Honre os seus pais. Ame os seus pais. E não adianta você e eu falarmos, não, mas eu estou amando, eu estou honrando, olha, você não sabe o que eu faço por eles. Eles têm percebido, eles têm se sentido amados por você? Deixe eles saberem. Deixe eles perceberem isso. Talvez você, como eu disse aqui, não deva mais nenhuma obediência aos seus pais. Mas não faça por aquilo que você deve. Faça por honra. Os nossos pais, irmãos, o tempo está passando, né? E os nossos pais estão mais para o fim da vida do que nós. E o que nós vamos fazer em relação a isso? Vamos dar de ombro? Não. Não. Faça pela palavra, faça pelo seu coração, faça por tudo que eles fizeram a você, façamos por tudo que eles fizeram a nós, vamos amá-los, porque o que importa, né, ao homem é amar o mundo todo e perder aquilo que está dentro da sua casa, da sua alma, a sua família. Que coisa triste é se o mundo todo percebe amor vindo de você, as pessoas falam, mas nossa, como aquele ali é especial, ele evangeliza, ele corre, ele socorre, e os seus pais, os meus pais não puderem perceber isso de nós, que pena seria isso. E se é isso, eu lhe convido a mudar esse cenário hoje e honrar o seu pai. Honrar a sua mãe. Não perca as oportunidades. Não perca a chance. Não perca os momentos. Ame.
Faça o melhor que você puder. Ah, mas eu não tenho condições. Ninguém está falando para você fazer coisas mirabolantes, não. São coisas simples. Para a pessoa perceber que você lembra dela. Para a pessoa perceber que você a ama. Sabe, irmão, você gasta tanto tempo mandando mensagem para Deus e o mundo. Liga para todo mundo. Fala com todo mundo e não tem paciência com a tua mãe. Nós estamos numa era, para encerrar, né, num momento de tecnologia e tal, e às vezes você e eu não temos paciência, porque nós sabemos demais e não conseguimos ter paciência para ensinar os pais a usar um instrumento tão simples. Ah, mas o senhor também não aprende. O senhor, irmão, não aprende. Não tem jeito, tenha paciência. Nós criamos um grupo lá da família, e eu encerro com essa. E demos um celular para cada um dos meus pais. Mas ele não consegue, ele não entende como funciona o WhatsApp. Não entende. Não tem Cristo que faça. Outro dia ele falou assim, eu não consigo mais assistir os cultos do Parque América, domingo à noite. Eu falei, mas pai, é só entrar aqui. Ele falou, não, mas é que vinha um negócio azul, eu clicava e já aparecia lá. Eu falei, pois é, mas agora a gente não manda mais para incentivar os irmãos a virem na igreja. Mas ele não consegue mandar uma mensagem. Eu escrevi, falei, ó, é assim, passo a passo, treinamos juntos. E aí na semana eu falei, pai, manda uma mensagem aí no grupo nosso lá. Aí ele mandou, veio J. Só o J. Falei, tá bom, tivemos uma evolução. Não adianta, não entra na cabeça dele. Aí de vez em quando aparece lá uma letra só. Eu brincando respondo, pai, pode deixar, eu entendi tudo. Sabe, irmãos, eles não vão ter a mesma habilidade que você. E aí nós jovens falamos, ah, mas a senhora não entende, eu já expliquei 1000 vezes. Irmão, explique 2000, porque não vai conseguir entrar. Sabe, você já nasceu fazendo assim. Outro dia a gente estava conversando sobre isso aqui com o pastor Disseu. As criancinhas hoje, menino Benjamin, nosso sobrinho, irmão, ele já sabe mais do que eu. Celular, tudo essas coisas. Mas ele já nasceu nessa era. Você, cristão, já nasceu nisso. Sei lá se você é Y, Z, que geração que é, não sei esses nomes. Mas já nascemos inseridos. Eles não. Irmão, os nossos pais, a maioria deles, não tem o estudo que nós temos. Você vai exigir dele. E não ter paciência. E não ter amor, porque isso é falta de amor. Ah, é paciência. Então, olha, os seus pais são a oportunidade de Deus para você desenvolver o fruto do Espírito. Domínio próprio, longanimidade. Ah, mas eu não aguento, porque eu tenho pavio curto. Irmão, você aguenta tanta coisa. Você suporta tanta coisa, você não consegue aguentar isso. Ajustar um telefone. Pelo amor de Deus, nós deveríamos ter vergonha se nós estamos vivendo uma situação dessa. Se nós estamos passando por isso, irmão, que você tenha vergonha. E tome vergonha e ajuste a sua casa, porque isso faz parte do reino de Deus. Amém? Amém. Ah, mas essa não foi a palavra que eu queria ouvir para hoje. Ah, mas é mocotó com giló, né? Tome aí, tá bom? Vamos orar? Fique em pé, por favor. Nós vamos aproveitar, vamos orar por isso. Eu já vou orar também por aqueles irmãos que podem estar enfermos, né? Temos o pastor José Rosa, ficamos sabendo essa semana que ele está acometido de Covid. Vamos orar por ele também. E vamos, se você souber de mais alguém, né? Vamos orar pela Miriam. Ela está precisando de restauração na sua vida, vício, libertação. Vamos orar então por Miriam. Vamos orar pelo nosso irmão, pastor José Rosa, nosso amigo aqui, nasceu aqui conosco, né? E é uma dos nossos endereços, está lá no Vila Gil, então vamos orar por ele. Continue agradecendo a Deus por aqueles que já estão curados e restabelecidos. E ore por essa palavra, para que Deus, o Espírito Santo, trabalhe no seu coração, para que nós possamos ajustar as direções. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, pela Tua palavra.
Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade para as nossas vidas. Nós não queremos cumprir uma parte da tua palavra e descumprir outras, mas nós queremos aprender todos os dias a cumprir em inteireza a sua palavra, 100% dela. Ainda dentro das nossas limitações, Pai, nós queremos nos esforçar para cumprir tudo o que está escrito na tua palavra, para que possamos crescer dia a dia. Senhor, trata os nossos corações. Se algum de nós aqui tem tido dificuldade em perdoar, em ter restauração em relação aos seus pais, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor entre com a tua cura, com a tua restauração para esse coração, para essa pessoa, e que ela possa encontrar em ti, Senhor, resposta para todas as questões, e que nós possamos entender que nós precisamos cumprir aquilo que a tua palavra diz em relação à honra. É isso que nós queremos, Pai. Nós também oramos em favor dos nossos irmãos que porventura estejam acometidos, Senhor, de alguma enfermidade, de Covid ou de qualquer outra enfermidade. Oramos especialmente pelo nosso irmão, pastor José Rosa e sua família, que o Senhor possa intervir na saúde dele, trazer restauração o quanto antes para a vida dele. Também intercedemos em favor da Miriam, por libertação de vício, por restauração da sua saúde. Queremos interceder por todos aqueles que estejam precisando, Pai. Oramos também em favor de provisão para a vida dos nossos irmãos, aqueles que estão desempregados, precisando de portas. Nós, como igreja, intercedemos e ligamos aqui na terra, sabendo que está sendo ligado nos céus. E nós te agradecemos já pela cura, pela provisão e pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém.